Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou Márcio e, como de costume, estarei trazendo informações relevantes a respeito das Sagradas Escrituras. No vídeo de hoje, estarei levantando a seguinte questão: será que todos os filhos de Israel, ou seja, todos os israelitas, saíram do Egito no período do Êxodo? Espero que o Espírito do Senhor possa nos indicar o caminho certo dentro das Sagradas Escrituras. Espero que o Senhor Jesus Cristo tenha a sua palavra exaltada e que a vontade do nosso Deus Pai seja feita por meio desse vídeo. Fique comigo no Hipóteses. O texto de hoje encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 37 e 38 e 14, 8. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote e havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguia com eles, além de grandes rebanhos, também de bois como de ovelhas e cabras, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os filhos de Israel. Pois os filhos de Israel saíram afoitamente ou triunfantemente. Teriam todos os israelitas saído de fato do meio do Egito? Ou teria algum hebreu que ousaria ficar no meio dessa terra depois de ter visto toda a tragédia que sobreveio sobre este povo? E será que eles ousariam também ficar nessa terra depois que certamente os egípcios iriam cultivar ou teriam um ódio despertado sobre esse povo após terem seus primogênitos sido mortos pela última praga enviada por Deus? Então, se nós usarmos a lógica para entendermos esse fato, nós iríamos deduzir que todos os hebreus iriam de fato sair, pois eles seriam vítimas de uma terrível perseguição. Mas será que todos os israelitas eram de fato escravos? No texto que nós acabamos de ler, nós podemos levantar uma segunda questão, que é: será que só o povo de Israel, ou seja, os israelitas, foram beneficiados com esse êxodo, com essa saída do Egito? No versículo 38, nós vemos que uma grande multidão de estrangeiros também seguiram o povo de Israel, ou seja, eles também participaram desse êxodo. Por quê? Porque certamente não eram só os hebreus que eram vítimas dessa perseguição e desses maltratos, desse sofrimento imposto pelos egípcios. Pelo contrário, os estrangeiros também sofriam na mão dos egípcios e eles também saíram daqueles que estavam ali junto com o povo de Israel, foram convidados a saírem, pois nós vemos dentro da Páscoa que eles também foram participantes da Páscoa que o povo de Israel celebrou. Uma peculiaridade que deve ser observada nesses textos é que a Bíblia está falando constantemente que os filhos de Israel saíram. Ela não está fazendo uma menção de que todos os hebreus ou todos os israelitas tivessem saído. Então isso aí já é algo que deve ser observado dentro do texto, dentro do contexto. E se todos os israelitas não fossem de fato escravos? E é possível que alguns deles tivessem cargos de autoestima dentro da sociedade. Será que essas pessoas elas teriam motivos para saírem do meio do povo egípcio, já que era um lugar onde eles estavam prosperando financeiramente? Certamente essas pessoas elas tiveram a escolha. Essas pessoas viram todas as maravilhas, todos os prodígios realizados por Deus através do seu profeta Moisés e do seu irmão Arão, e elas tiveram a opção. Eles seguem o seu povo e vão para uma terra que eles não conhecem, ou eles permanecem na sua terra onde estão os seus familiares, onde estão os seus negócios, onde estão as suas prosperidades. Nós temos essa questão. Então, podemos deduzir que nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento, nem todo mundo vai agir da mesma forma, apesar de todos estarem vendo como o Senhor Deus está agindo no meio do Egito. Todo israelita que viu os sinais e maravilhas provocados ou realizados por Deus, eles tiveram um compromisso com Deus, pois senão eles teriam morrido durante as 10 pragas. Então, se algum israelita optar por não seguir Moisés,
mas ele fez a escolha de obedecer a palavra de Deus. E algo interessante é que quando Deus ele vai tirar o povo de Israel do meio do Egito, ele indica o caminho e você escolhe. Deus é quem leva o povo de Israel para a direção do Mar Vermelho, pois o povo queria ir por uma direção que eles achavam mais segura, mas Deus é quem faz, vocês precisam ir por aqui, porque é por aqui que eu vou operar o sobrenatural, algo que será inesquecível, algo a qual eu serei glorificado entre o meu povo e sob o grande, poderoso exército do Egito, o exército do faraó. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Vejamos no livro de Isaías, capítulo 11, o que a palavra de Deus nos diz. Naquele dia, o Senhor estenderá o seu braço pela segunda vez, para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Síria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Podemos observar nesse versículo específico de Isaías e no contexto também que o Senhor Deus está fazendo uma alusão a uma profecia futura, algo que irá acontecer. E Deus ele toma como base aqui o povo de Israel no Egito. Então, vejamos no Isaías, capítulo 11, versículos 15 e 16, a conclusão dessa profecia. E com esse versículo, nós podemos responder à questão inicial. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito. Com um forte vento, varrerá com a mão o Eufrates e o dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente de seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Podemos observar aqui que os tempos verbais, eles indicam uma profecia futura, como eu disse. Ele fará algo que ainda irá acontecer, haverá algo também que irá acontecer a partir do momento que aquilo que foi dito tem um ponto futuro, e também Deus ele fala como houve uma estrada para aqueles que ficaram, para o remanescente no Egito, ou seja, para aqueles de Israel que não saíram no período do Êxodo. Houve pessoas que sim, de fato, ficaram dentro do Egito, que escolheram não sair durante essa jornada épica de Moisés. E por que isso acontece? Porque Deus ele não vai forçar ninguém a segui-lo. Pelo contrário, Deus, ele indica o caminho e você é quem escolhe se vai seguir ou não, não é por força nem por violência. Deus, ele nunca vai obrigar ninguém a fazer nada. Se alguém quiser obedecê-lo, vai obedecê-lo por livre e espontânea vontade. Aqueles que seguiram a Deus, seguiram porque quiseram. E aqueles que não quiseram permanecer nos seus mandamentos, eles acabaram desviando-se no deserto e tiveram um trágico fim, da mesma forma que os egípcios. Não por meio das pragas como foram com os egípcios, mas eles morreram também porque escolheram não seguir os preceitos de Deus. Então, sim, a resposta é: houve israelitas que não saíram durante o Êxodo porque eles não quiseram, mas Deus ele fala que ainda houve uma estrada para aqueles que quisessem sair, puderem sair. Por quê? Porque Deus ele não abandona os seus de maneira alguma. Deus ele é responsável, ele foi tão responsável com aqueles que foram para o deserto debaixo da direção de Moisés, que estava seguindo as instruções de Deus, e ele também mantinha-se responsável por aqueles que ficaram no Egito, porque Deus ele também amava e ama aquele que é sua descendência, aquele que tem compromisso com sua palavra. Então, esse foi o vídeo de hoje aqui no canal. Espero que tenha ficado claro essa informação. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like, comente e até o próximo vídeo aqui no canal Hipótese. Tchau!